Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma palestra do CELI. É uma palestra virtual, uma palestra à distância, mas que bom que a gente tem a tecnologia e tem essa oportunidade de continuar o nosso aprendizado, o nosso estudo, o nosso processo de entendimento do mundo e de nós mesmos, né? E que a gente possa utilizar a tecnologia da melhor forma possível, né? Que a gente possa selecionar bem a informação que chega até nós. Se nós soubéssemos o quão prejudicial é manter ligado, né, determinadas informações que chegam até nós, que penetram no nosso inconsciente, sem que permitamos, a gente selecionaria com muito mais cuidado, a gente teria muito mais um controle em escolher melhor as programações. E nesse período disso que está acontecendo, a gente pode acabar se infectando com a informação que não é salutar, que não é saudável. E que a gente possa, então, através dessas palestras também, e continuar a nossa dedicação para um aprendizado conectado com o alto, conectado com aquilo que vai nos fazer bem, que vai nos fazer sermos pessoas melhores, e não apenas nos manter no mesmo ciclo de tristeza, nos manter conectados com a negatividade do mundo, né? Eu gosto sempre de pensar que a perturbação do mundo externo não pode perturbar o meu mundo interno. Então, para isso a gente tem que ter um controle e tem que ter consciência das coisas. E, falando em consciência, né, o capítulo de hoje, o Estudar o Espiritismo, nos remete a isso. Nós falaremos a respeito do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre os trabalhadores da última hora. Fazendo uma análise, lendo esse texto do Evangelho, é extremamente interessante a gente perceber como pode, né, um livro de 1863 ser tão atual, ser tão do momento. Lendo as frases, a gente percebe que ele está descrevendo o momento que a gente está passando hoje, esse momento de toda essa dificuldade que o planeta passa, a questão dessa pandemia, desse vírus que acaba afetando nossas vidas. Ele acaba dizendo ali, e o Espiritismo ele veio para nos preparar para esse tipo de situação que era irremediável e que viria a acontecer. Mas esse processo que a gente está percebendo agora, ele não iniciou agora. Ele é um processo muito mais antigo, que já vem lá de trás com os primeiros trabalhadores da vinha, por assim dizer. Se iniciou lá com os profetas, se iniciou lá na época de Moisés, quando o povo hebreu ainda era escravo do povo egípcio. Moisés fez uma revolução naquela época. Não apenas no sentido de libertar o povo hebreu da dominação egípcia, mas uma revolução mais no sentido de tornar aquelas pessoas, aquele povo, a mentalidade da época, que era voltada para o politeísmo, para o monoteísmo. Fez as pessoas começarem a entender que Deus não são figuras e não são vários, mas sim apenas um único ser supremo que coordena todas as coisas e que está em todos os lugares e inclusive dentro de nós. Passado um tempo, veio então Jesus, que também veio no meio deste povo hebreu, que esperava um profeta, um libertador, mas esperava um libertador mais semelhante a Moisés, alguém que pegaria em armas para libertar o povo hebreu da dominação que eles passavam, do jugo romano. Acontece que quando Jesus chegou, o que foi que aconteceu? O que ele apresentou? Qual era a mensagem dele? A mensagem dele não era para unir todo mundo com armas e atacar os romanos e se libertarem.
Era algo do tipo, se bater deste lado, mostra esse. Era para amar os inimigos. Era uma mensagem completamente diferente do que eles esperavam. E é uma mensagem que, se o povo não entendia naquela época, a gente não pode nem criticar eles, porque hoje a gente ainda tem dificuldade de entender. E não porque é complexa. Não é complexa, ela é simples. Não é? Ele resumiu os 10 mandamentos. Ele resumiu os 10 mandamentos de Moisés em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a gente tem dificuldade. Mas por que dessa dificuldade? E aí, passado o tempo, passado quase 2000 anos, lá naquela época Jesus já disse que ele iria enviar um Consolador, no momento em que a mensagem dele tivesse se perdido. Vocês imaginem, né? Quando a gente brincava, quando era mais novo, de telefone sem fio, que é quando tem uma meia dúzia de pessoas conversando, uma fala uma frase no ouvido da outra, passa por todas as pessoas, quando retorna para a mesma, aquela frase não faz o menor sentido, se desconfigurou toda, perdeu a informação, ocorre até um problema de desinterpretação daquilo, aquilo perdeu sentido simplesmente. Então vocês imaginam a mensagem de Cristo, dita quase 2000 anos, chegando aqui para nós hoje. Quanta coisa que não se perdeu, quanta informação não foi mal interpretada, foi prejudicada de forma intencional ou não, quanta coisa pode ter ficado pelo meio do caminho. E por isso Deus permitiu, enviou o Consolador, que era prometido, que Jesus havia prometido, que é o Espiritismo. E aí a gente tenta entender qual é a missão do Espiritismo. Percebam, aqui eu não estou falando da missão do espírita, estou falando da missão do Espiritismo. São diferentes, mas em algum momento elas vão se juntar. A missão do Espiritismo eu vejo muito como um libertador de consciência. O Espiritismo ele é um libertador da nossa consciência. Isso porque a gente pode ver, olhar para o passado, olhar ali para a Idade Média, o que acontecia. As pessoas não sabiam ler, elas tinham o conhecimento ficava na mão de poucos, os livros poucos tinham, e aí era muito fácil de manipular as pessoas, de dizer que determinada pessoa era o detentor da palavra de Deus, determinada pessoa era representante de Deus, e tu tinha que fazer o que aquela pessoa dizia para tu fazer. Tu não podia, através da tua consciência, através do teu pensamento, questionar, tentar entender o que é bom para mim, o que é o certo a fazer. E através desse período longo, então o Espiritismo veio para nos libertar, para mostrar para nós quem nós somos. Percebam, quando fala em ter o autoconhecimento e ter a consciência de quem nós somos, de que nós somos um espírito, que é uma centelha divina, a gente começa a perceber que nós temos as rédeas da nossa vida. Se vocês forem imaginar uma analogia, uma carroça possui um cavalo e a pessoa que está em cima, coordenando os movimentos. Acontece que com o passar do tempo, essa pessoa, a gente acaba tendo muitos padrões comportamentais, muitos moldes e crenças que a gente acaba recebendo e se desenvolvendo em nós, e é como se a gente perdesse um pouco do controle da carroça e o cavalo passasse a coordenar. Quando a gente toma consciência de que somos nós que temos o poder de escolha, de decidir se agiremos de determinada forma ou de outra, a gente toma de volta para nós o controle da nossa vida. E nessa analogia, a carroça seria o nosso corpo físico, o cavalo seria a nossa mente, e o condutor
seria a nossa consciência, o nosso espírito. A gente compreende também com o Espiritismo a questão das crises, que elas são necessárias. Elas nos trazem um aprendizado para conquistarmos voos mais altos. E o que está se passando não deixa de ser isso, né? Que a gente possa compreender isso também. E sermos gratos também por termos acesso a esse conhecimento, o que facilita muito a nossa forma de encarar essas situações da vida. E, tendo dito isso, compreendendo a missão do Espiritismo, aí a gente pode partir para a missão do Espírita. O que seria a missão do Espírita? A gente pode ver que, num período como esse, por exemplo, a gente percebe que tem muitas pessoas que estão passando muita dificuldade, que estão em certo desespero. E nós temos bastante conhecimento, às vezes. Nós compreendemos, não diria bastante conhecimento no sentido de acharmos que sabemos mais, mas compreendemos de uma forma diferente algumas coisas, algumas situações da vida, ou mesmo em relação ao que o Espiritismo nos apresenta. E uma das missões nossas do Espiritismo é o que também está num outro capítulo do Evangelho, que diz o seguinte: não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Traduzindo isso, seria, né, para não colocar uma lamparina debaixo de um bidê, debaixo da cama, não coloca escondido num lugar em que não vai iluminar. E a interpretação seria que não esconda o conhecimento que tens. Se pode ajudar as pessoas, ajude. Se tem uma palavra amiga, se tem uma palavra de compreensão, diga para a pessoa. Auxilie ela a entender, a compreender melhor. E aqui é importante que a gente não force as pessoas a entender aquilo que elas não querem entender, aquilo que elas acham que não é bom para elas. Que a gente tenha também essa consciência e compreenda, para não forçar, não violentar a consciência de ninguém. Lembro de uma história do Chico, que chegou uma mulher pro Chico e ela começou a contar, dizendo que ela tinha um problema, que ela queria a ajuda do Chico. E o Chico, sempre disposto a ajudar e auxiliar as pessoas, ficou ouvindo. E a mulher falou para ele: Chico, assim, tem o meu marido, ele tem um problema. Ele é um bom marido, ele ajuda na casa, ele é carinhoso comigo, ele é fiel, ele é um bom pai, ele é trabalhador, ele é honesto. Eu não tenho do que reclamar dele, mas ele tem um problema, Chico. O problema é que ele não é espírita. Aí o Chico olhou para a moça e falou assim: senhora, não transforme ele em espírita. Se o homem já faz tudo certo, por que te preocupar em deixá-lo espírita? E aí a gente compreende, né, que no final das contas o importante é a gente seguir aquela mensagem de Cristo, independente da religião e da crença que a pessoa tem, que a gente possa desenvolver o amor ao próximo nesse período de dificuldade, que a gente possa colocar em prática a caridade. Como Kardec disse, fora da caridade não há salvação. E não é fora do espiritismo que não há salvação. E sempre tendo em mente também o mandamento que Jesus disse ser o mais importante: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E compreender que Deus não está longe da gente, não está fora da gente. Deus está onipresente em todos os lugares, inclusive em nós. E que sejamos agentes de transformação nesse processo, nessa transformação planetária ao qual o mundo está passando. Que a gente possa fazer o nosso trabalho, arregaçar as mangas e nos dedicar da melhor forma possível, com as ferramentas que nós temos,
porque nós somos os trabalhadores da última hora. E não é porque nós estamos trabalhando na última hora que nós não seremos bem pagos, mas lembrando, a gente não pode se preocupar com o pagamento. A gente tem que se preocupar em fazer o correto, em praticarmos a caridade. Isso é importante. Isso faz vibrar dentro de nós a verdadeira energia que vai nos elevar. Então, é com muita alegria, com um agradecimento, com gratidão por todas as pessoas que tiraram uns minutinhos do seu dia para poder ver esse vídeo, acompanhar essa mensagem. E sim, fico muito feliz. Agradeço a todos. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana, um ótimo mês. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado. Que assim seja.